vamos para mais uma questão de física agora, tá? Caiu no Enem 2024. A utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos conectados por um fio condutor, envolvido por um corpo de vidro, como ilustrado na figura. A passagem de corrente elétrica gera calor por efeito Joule, o que provoca um aumento local na temperatura. Considere que são necessárias, em média, 4 amperes de corrente para elevação de temperatura em 1 grau. As temperaturas de fusão de diferentes materiais são apresentadas a seguir. Ok. Então, ele nos dá aqui uma imagem do fusível, temperatura de fusão dos materiais, etc. Para o equipamento que deve operar com uma corrente menor que 1000 amperes, o material adequado para o fusível é o... Vamos lá. Primeiro, uma breve revisão aqui de fusível, né? Fusível não é exatamente um assunto tão frequente no Enem. Já caiu disjuntor, como funciona o disjuntor, mas pelo que eu lembro, assim, fusível não é uma coisa muito frequente não. Mas é bom saber os dois, né? Porque, enfim, se está caindo agora, pode cair depois. Basicamente é o seguinte, o fusível, ele é um equipamento, certo? Que é como se fosse um filamento metálico que tem a função basicamente de derreter quando é submetido a uma alta corrente, basicamente. E por que ele derrete? Porque ele derretendo, ele vai interromper aquele fluxo de corrente que está passando ali. Imagine que você tenha, sei lá, uma... Geralmente fusível é encontrado muito aonde? Em réguas de condutividade, né? Aquelas réguas que a gente usa para conectar vários equipamentos ao mesmo tempo, como por exemplo o PC, enfim. Vamos supor que aqui tem uma régua e aí eu tenho vários equipamentos ligados, o meu computador, meu notebook, meu tablet, sei lá, um monte de coisa. E aí existe um negocinho aqui nessa régua, como se fosse um quadradinho, e aqui tem um fusível. Então vamos supor que essa corrente aqui ligada a uma tomada recebeu uma super corrente, sei lá, de 1 milhão de amperes. Enfim, e aí ela superaqueceu. Se essas 1000 amperes passar para cá, cara, vai queimar todos os meus equipamentos. Então o fusível está ali para isso, para superaquecer, fundir, ou seja, ele vai se transformar em uma coisa meio que derretida e assim interromper o fluxo de energia, beleza? Já o disjuntor, ele funciona de uma forma diferente. O disjuntor, ele funciona como se fosse dois filamentos metálicos. Um tem um coeficiente de dilatação maior que o outro. Então, quando passa muita corrente, vamos supor, está passando 1 milhão de amperes, aí vai aquecer tanto por efeito Joule que um vai dilatar. Ou seja, ele vai perder ali a sua propriedade condutiva devido a uma dilatação que vai separar, né, os fios em si. E é isso, basicamente a diferença entre disjuntor e fusível é essa, tá? Os dois têm propósitos muito parecidos, que é basicamente proteger nossos equipamentos eletrônicos. Então, com essa breve exposição, né, a gente precisa fazer uma regrinha de 3 aqui. Ele falou que 4 amperes aumenta 1 grau. E ele disse que tem um aparelho que aguenta até, né, tem que funcionar com uma corrente menor que 1000 amperes. Mas eu vou usar aqui os 1000 amperes. Beleza? Isso daqui vai dar x é igual a 1000 dividido por 4, 250 graus. Ou seja, o que esses 250 graus querem me dizer? Querem me dizer que o fusível ele precisa ter um ponto de fusão menor que 250 graus. Porque se ele tiver um ponto de fusão maior que isso, por exemplo, um ponto de fusão de 1000 graus, ele vai deixar que correntes acima de 1000 amperes passe. Entendeu? Então ele precisa ter um ponto de fusão que gira em torno de 249 graus para baixo, e olhe lá, tem que descer muito mais, né? Aqui são valores obviamente aproximados.
E basicamente é isso. Basicamente é isso. Então aqui a nossa tarefa é encontrar um material que tem esse ponto de ebulição que a gente quer. Veja que o material mais adequado aqui nesse caso seria esse daqui, o SM, certo? O SM. Aqui é o frâncio, aqui é o zinco, aqui é a prata, aqui é o silício. Então só ficou o estanho, né? O estanho é esse cara aqui. Por quê? Porque, cara, esses daqui maiores, 420, 960, com certeza não vão entrar na jogada, porque basicamente é o quê? Eles só vão fundir quando chegar a essa temperatura. E eu preciso que esses materiais se fundam quando chegue no máximo, né? No máximo 250 graus. Então 232 atende esse requisito. Esse daqui se funde com qualquer coisa, né? Aqui está 27 graus só. Então, com certeza, eu vou precisar de mais temperatura para aguentar. Eu vou precisar de uma coisa mais próxima a esse meu limite, certo? Porque ele falou que eu ter um equipamento que funciona com uma corrente menor que 1000 amperes. Então, a gente pode pensar em 999 amperes, 998, o que obviamente não se enquadraria com um material com fusível que se funde a 27 graus, certo? Então, só sobrou como alternativa justamente esse tal estanho aqui, certo? O estanho, por ele ser o material que mais resiste, né? Que mais resiste perto daquele meu limite de temperatura que eu vou obter com uma corrente ali próxima aos 1000 amperes, ok?